Olá, sejam muito bem-vindas. Vamos falar sobre planejamento alimentar? Você quer ter uma alimentação mais saudável e sempre está pecando nesse planejamento, você não sabe se organizar. Você quer ter uma alimentação mais saudável, mas não consegue se organizar, ter uma rotina bacana para que você tenha os alimentos necessários, os alimentos que são importantes para a sua nutrição, para o seu corpo, na hora que a fome bate. Então vamos falar sobre isso na live de hoje. Então, assim, um passo muito importante para quem quer ter uma alimentação saudável, né? E por que ter uma alimentação saudável? O nosso corpo, ele precisa de combustível. E aí, esse combustível, ele vem dos alimentos. Os nutrientes que o corpo absorve dos alimentos, né, vem dentro da qualidade que você escolhe. Quais alimentos que você tem comido com mais frequência? São alimentos que estão dando para o seu corpo energia, você está tendo disposição. Então imagina que você tem um carro top na garagem, um carrão. Você vai colocar qualquer combustível nele? Você tá com uma Ferrari, você vai colocar lá uma gasolina comum? Eu não sei qual é o combustível da Ferrari, mas é um combustível diferenciado. Então, perceba, levando essa analogia para o corpo. Se você coloca um combustível que não é legal, toda vez que você vai abastecer, o carro pode até andar, mas depois de um tempo ele vai começar a falhar. E dessa mesma maneira, a gente vai pensar no nosso corpo. Seu corpo, ele precisa de um combustível. E qual é o combustível que você está dando para o seu corpo? Qual a qualidade desses alimentos? Então, não que você não possa comer alimentos mais gordurosos, mais açucarados. Não é isso. Até porque se você pensa em privar, você pode entrar naquele ciclo das dietas, né, da restrição, gerar um desejo aumentado e você comer esses alimentos de forma exagerada. Então, não é a restrição, mas você fazer as pazes com todos os alimentos e ter a responsabilidade de dar para o seu corpo alimentos que são da terra, alimentos naturais, alimentos frescos com mais frequência. Então, na nutrição comportamental, a gente trabalha essa relação com a comida, esse comportamento com a comida. E todas as vezes que a gente vai conversar, né, ali com a cliente, né, a pessoa que está com a relação conturbada com a comida, o que tem por trás? A restrição, já fez várias e várias dietas, já tentou emagrecer, já até emagreceu. Acredita que a única forma de alcançar um peso ideal, um peso saudável, é fazendo dietas. E as dietas, a restrição alimentar é justamente o que faz essa relação piorar. Tem pessoas que chegam a ter transtornos alimentares decorrentes das dietas. Então é algo muito sério, que a gente precisa abrir os olhos. Quem quer entrar para um processo de emagrecimento e quer alcançar o peso ideal, o peso saudável e sustentar, precisa tirar essa venda dos olhos. Não é olhar só para a comida, o olhar para a comida e ficar ali julgando a comida como proibida, como permitida. Não, eu não posso comer esse macarrão porque macarrão com arroz é muito carboidrato e vai engordar e eu preciso dar um jeito, emagrecer e tá com a pochete aqui, ou eu tô, né, ganhei 10 quilos nos últimos meses e não é isso. Olhou ali a comida, né? Primeiro, o que eu ensino dentro da mentoria, nos atendimentos, a reconectar com os sinais do corpo. Eu falo muito isso, eu trago para vocês sempre que o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo. Só que com muitas regras alimentares da sociedade, da indústria do emagrecimento, das dietas, né, o mundo das dietas, a gente ficou surdo. Nós paramos de ouvir o corpo e, quiçá, vou entender o que meu corpo está dizendo, como que ele comunica comigo.
E muitas pessoas falam, Andresa, eu não confio no meu corpo, eu não sei que hora que eu tô com fome. E aí quando eu vejo, né, eu tô comendo ali exageradamente, ou eu tô beliscando, eu tô comendo o que vier pela frente. E o que eu posso dizer para vocês é: tenham calma, confie no corpo de vocês. Só que essa reconexão precisa ser treinada, precisa ser trabalhada como algo novo. Nenhum hábito ele é criado sem você repetir, sem você treinar. E isso vale para a gente aprender a ouvir o nosso corpo, que é fantástico. Desde quando nós nascemos com esses sinais naturais. Dou um exemplo por um bebê. O bebê não sabe o que é dieta. O bebê, ele chora, pode perceber, ele chora quando ele tá com fome. Então, esse sinal, né, nascemos com ele. E quando o bebê tá saciado, o que ele faz? Me conta aqui. Alguém precisa falar para ele assim: ó, bebê, para, filho, de mamar, você já mamou muito, você já deve estar cheio. Precisa disso? Não precisa, por quê? Porque o sinal de saciedade, ele tá presente. E ele continua presente por toda a vida. Só que lá atrás, em algum momento, essa criança começa a perder a confiança no corpo, porque um adulto que também foi... ele ouviu isso, né? Ele foi educado dessa forma de sempre estar ouvindo sobre a comida. Olha, tem que comer mais pra você ficar fortinho, senão você não vai crescer, né? Você não vai conseguir ficar bonito e forte e tudo mais. Já ouviram essa conversa? Vocês já devem ter ouvido, vocês já devem ter falado. E com isso, né, a criança às vezes ela não tá com fome, ela comeu a quantidade que ela precisava e tem ali um adulto, um cuidador que incentiva ela a comer mais. E de uma outra vertente, quando a criança ela começa a ganhar peso, e tem N motivos por ela estar ganhando peso, os pais, com a preocupação que tem, já começa a frear essa criança. Já começa a dar regras, impor regras. Ó, você tá comendo demais, né? Vão comer fruta, comer verdura. E aí a criança, né, vai tendo esses alimentos que estão sendo proibidos como hipervalorizados. Eles ganham mais atenção. E aí o desejo por esses alimentos fica maior. Porque naturalmente, vou falar que são os alimentos que chamam a atenção, né, para qualquer paladar, são os açúcares. Açúcar e gordura tem um sistema de recompensa, ou seja, a gente come e logo sente aquele prazer. Quem aqui já não comeu um chocolate num dia assim bem... Você tá bem cansada no final da tarde, muito trabalho, cansaço, aí chega em casa, a vontade que tem é pular no sofá e descansar e pôr as pernas para cima, mas aí tem roupa para colocar no tanquinho, mas aí tem que preparar a janta para as crianças, mas aí tem que ajudar no dever de casa, tem que cuidar do pet, tem que, olha só, tem que. E aí você vai nessa pressão, chega, né, nossa, pega um bombonzinho ali, ou às vezes até em comportamentos mais compulsivos. Depois do jantar, você só quer saber de uma lata de leite condensado, só quer saber de uma caixa de bombom, né, quer saber ali de comer um alimento doce, porque esse alimento ele vai proporcionar um prazer rápido, um alívio, um conforto. Mas fique ligado à frequência que isso acontece. E se isso está acontecendo com você, existem outras formas de lidar com esses sentimentos, essas emoções, esse cansaço, essa necessidade que o seu corpo está gritando para você de outras formas que não seja só com a comida. Entendem? Então, tô falando do açúcar que dá muito prazer. E ok, vai continuar e tá tudo bem, não vai deixar de existir. Mas se o problema se o doce é problema hoje na sua vida, perceba se em algum momento, quando você fez uma dieta, uma restrição, quando você quis emagrecer, você cortou ele.
você restringiu e aquele desejo começou a ficar alterado, né? O cérebro começou a mandar mais mensagens de comer, 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 comer. Então, o que está por trás disso, né? Os momentos de restrição e que hoje você pode ressignificar esse olhar para o doce, de colocar o doce na sua vida num contexto saudável, aonde ele entra para você sentir prazer, saborear, honrar e tá tudo bem. Mas ter a responsabilidade como adulto de que o nosso corpo precisa com mais frequência, precisa todos os dias de alimentos frescos, in natura, alimento da terra, de verdade, né? Não alimentos ultraprocessados, com frequência, né? Alimentos gordurosos. Então, perceba a qualidade da alimentação que você está tendo. E aí, voltando, falando da criança, né? É muito gostoso, a criança, né, curte isso, é muito bom. Imagina, se a gente que é adulto gosta de açúcar, imagina uma criança. E aí, com esse tanto de regra que as crianças vão ouvindo, na adolescência você entra e já vai ouvir falar sobre o seu corpo, você começa a se comparar com as amigas da escola. E tudo isso vai formando uma mentalidade de uma relação mais conturbada com a comida, uma relação mais difícil, que se eu como, eu não posso comer porque eu engordo, e se eu como, eu tenho que deixar de comer, eu tô engordando, eu tenho que parar de comer, porque senão eu fico gordo. Olha só, então na adolescência, as meninas, né, as moças, é normal a gente começar a ter mais quadril, a ter a cintura, né, ganhar peso mesmo. Na adolescência, a gente ganha peso, é normal, a mulher muda o corpo. E nesse período vem, às vezes, críticas e comparações, né, e a família falando, tá ficando gordinha, seu rosto é tão bonito. Quem aqui já ouviu isso? Seu corpo é tão bonito, aliás, seu rosto é tão bonito, você tem que cuidar do seu corpo. Né? Como se o corpo ele fosse algo, né? A sociedade ela valoriza muito a estética. Só que a gente não sabe o que aquela adolescente está passando, o que está acontecendo, se ela está naturalmente passando pelo processo de adolescência, e aí ela já começa a querer fazer uma dieta, uma restrição, porque ela está ouvindo que está gordinha, que o rosto dele é bonito, mas ela tem que se cuidar. Aí aonde que ela vai aprender? Com as amigas, junto com as amigas na internet, vai buscar, ou às vezes, né, procura ali um profissional para fazer uma dieta, uma restrição, começa a cortar e olha, esses alimentos aqui são proibidos, esses aqui são permitidos, né, tem que comer com menos frequência. E no final das contas, acontece o quê? O que eu sempre falo, que essa relação difícil com a comida, esse ganho de peso, esse olhar para a comida com julgamento. E aí, hoje, quando você fala, tá bom, Andresa, tô entendendo, né, eu quero ter na minha rotina, eu quero ter uma organização, uma rotina alimentar mais tranquila, o que eu faço? O que eu começo? Para começar, eu recebi uma pergunta assim, ó. Andresa, é possível se alimentar sem planejamento? E a resposta é um belíssimo não. Não dá para você se alimentar bem se você não tem um mínimo de planejamento. E mesmo que não seja rígido, né? A gente não está falando de um planejamento metódico. A gente está falando de uma organização simples e básica para você ter os alimentos nutritivos, saudáveis, na hora que você sentir fome. Ou na hora que você estiver muito cansada, você tem ali um mínimo de pré-preparação para você confeccionar esses alimentos, para você, né, ter ali a finalização desses alimentos. Então, a organização ela é imprescindível, né? O planejamento ele é muito importante. E assim, eu falo um exemplo meu. Eu gosto muito de me alimentar bem, né? De comer comida mais saudável, mais nutritiva, rica em fibras, vitaminas, minerais. Mas, se eu não providenciar essa comida, né, se eu não me organizar, eu não vou ter essa comida. Se eu não comprar, se eu não lavar, se eu não picar,
cozinhar, eu não vou tê-la. Então eu tenho que ter responsabilidade e eu tenho que ter o planejamento, o mínimo de planejamento para eu ter esses alimentos, porque se eu não me organizar, eu não vou ter, eu não vou comer e vou ficar arrumando desculpa. Ah, não, hoje eu vou comer, hoje eu vou passar o dia inteiro a pão, porque não deu para ir no sacolão, no varejão, não deu para eu comprar um queijo, né? Não deu para comprar uma pasta de amendoim que eu adoro, não deu para ir no Mercadão. E aí? Se isso acontece uma, duas vezes, tá tudo bem, mas se isso é uma desculpa, toda semana você tá ali, nossa, eu não tenho dia para fazer compra, eu não tenho dia para comprar verdura, comprar frutas, eu não tenho tempo para cozinhar um arroz e feijão, então acabo pedindo um iFood, uma comida rápida. Então é uma responsabilidade sua, né, de se organizar. E eu quero ajudar vocês aqui hoje com dicas, né, para essa rotina de alimentação saudável. Então, olha só, muito interessante, se possível, você cozinhar suas refeições. Como, né? Cozinhar as refeições, Andresa, mas eu não tenho tempo. Então, do almoço ou do jantar, qual o período que você pode tirar um dia na semana, você compra, né, higieniza esses alimentos, pica, e aí você vai cozinhar uma quantidade que dá para 2 ou 3 dias. Por exemplo, uma couve-flor, um brócolis, uma abobrinha, um chuchu, legumes cozidos. Um exemplo que eu faço para mim, que dá muito certo, quando eu vou cozinhar o arroz, eu cozinho na panela elétrica. Então eu já cozinho uma quantidade que dá para 4 refeições, almoço e jantar. E nessa panela elétrica eu já consigo colocar alguns legumes e cozinho junto ali, e esses legumes eles já vão ficar para mim para comer durante 2, 3 dias. Tranquilamente, eu deixo na parte mais alta da geladeira, que é mais próxima ao freezer, que é a parte mais resfriada, e eu deixo por 2, 3 dias. E aí quando eu vou fazer a minha refeição do almoço, que eu faço com a minha filha, eu já tiro essas porções, coloco numa frigideira maior e esquento ali, né, porção por porção ali, a porção do arroz, a porção do feijão, o legume cozido e a carne. E faço uma saladinha na hora, bem rápido. Então, já deixar esses alimentos pré-preparados ajuda muito para que você não precise cozinhar 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. Ou até mesmo, se você consegue se organizar melhor, você de ter uma porção maior, de cozinhar uma porção maior, você pode deixar a quantidade que vai dar ali para 2, 3 dias. Então, o meu arroz, né, eu não cozinho todos os dias. Mas é interessante que depois que eu comecei, né, a estudar o comer consciente, comer intuitivo e a desenvolver e a me descobrir, né, descobrir outras formas de me dar prazer, eu tenho sentido um prazer e ressignificado essa questão do cozinhar. Então eu vou para a cozinha à noite para fazer meu jantar com muita satisfação. Então, assim, nossa, que bacana, né? Eu vou usar esse tempero diferente aqui. Eu tenho comprado vários temperos. Então é chamichurri, páprica defumada, páprica doce, orégano, tem pimenta do reino, tem uma cebola, chama crispy, uma cebola diferente, né, desidratada, e tem um sabor bem acentuado. E também o alho, compro o alho e tem o alho seco laminado. Então assim, eu brinco com os temperos, né, e como eu já tenho aquele arrozinho cozido, eu só vou colocar na panela elétrica, coloco um pouquinho de água, se dá certo para vocês, alguém aqui tem panela elétrica? E eu coloco um pouquinho de óleo, uso óleo de soja, né, óleo vegetal, esquento ali e tá ótimo, faço aquele bifinho top, um franguinho. Então assim, eu já me organizo, todo dia cedo eu já tenho esse despertar. Mas como que você lembra, Andresa? Isso é um hábito, nem sempre foi assim. E a gente passa por fases, e cada fase a gente vai percebendo o que dá certo, o que não dá certo. Eu já tentei fazer marmitinhas, eu até fiz por 2, 3 semanas, mas depois eu vi que não estava dando certo. Meu marido não estava gostando, apesar que ele não falou nada, né? Mas estava comendo pouco. As vasilhinhas congeladas, né? Os legumes, eles não estavam ficando
tão bacana quanto quando deixo na parte inferior da geladeira ou quando eu cozinho na hora, né? É realmente bem diferente. Mas não deu certo, foi uma fase, não deu certo e eu testei outras coisas e hoje eu tenho então sentido esse prazer em me organizar, em comprar os alimentos e claro que dentro de casa, com acordo com as pessoas que estão morando com você, isso fica muito mais fácil. Às vezes seu marido pode comprar os legumes, às vezes sua filha pode te ajudar a lembrar, você anotar na geladeira. Como que você lembra, Andresa? Coloca na geladeira assim, ó. Eu tiro o feijão e a carne, porque o feijão eu deixo cozido e congelado. E a carne, eu também tenho elas porcionadas na parte superior da geladeira e eu tiro. Então, como você pode fazer algo, né? Colocar algo ali, um lembrete, né? Então, o lembrete, ele é uma forma de te ajudar a lembrar, de tirar o que você quer fazer à noite. Se você vai cozinhar no almoço, você tira no jantar. Ali o arroz, o feijão e a carne congeladas. Ou você tira no outro dia, de manhã cedo para fazer no jantar. Certo? Então, a dica de organização para vocês, né? Rotina de alimentação saudável. Então, cozinhe suas refeições, planeje um cardápio semanal, o mínimo possível, né? Se você quer comer mais frutas, o que você pode comprar? Vou comprar maçã e banana. Então, o meu cardápio para a semana, eu vou começar com banana, né, e maçã. Então, todo dia eu vou comer uma banana e uma maçã. Na semana seguinte, você troca, coloca mamão e abacaxi ou laranja e o que? Goiaba? Não sei. E se você já tem o hábito de comer muita fruta, bacana, né? Só se organizar para que você tenha com frequência. Porque, gente, é muito fácil, igual eu falei, a gente chegar em casa à tarde. Muita gente, eu sei, né? Trabalha fora, chega em casa à tarde. Mulher, multifunções. Né, precisa, né, ter essa organização, porque chega cansada, desanimada, tem que fazer um monte de coisa e às vezes se rende a uma comida mais fácil, às vezes pede uma pizza, um lanche e aquela questão, tá com fome física, se tivesse ali um arroz com bife e salada, comeria. E é uma comida muito mais nutritiva, uma comida que você pode aproveitar esse momento para ter uma conexão com os seus familiares. Eu coloco a minha filha em cima da pia e eu peço ela para me ajudar ali a picar um tomatinho, tem a faquinha de serrinha, né, que não machuca, que é segura, tá com a minha supervisão, e ela brinca comigo ali, então é um momento que eu intencionalmente eu dou o meu tempo para ser um tempo de qualidade. Então, até agora nesse momento de pandemia, a gente pode usar a comida, o cozinhar, o preparar para resgatar esse momento diferente com os nossos familiares, né, com as pessoas que estão com a gente. Uma forma de união, porque comida, né, comer é tão bom, é uma forma de você desenvolver afetos ali, memórias afetivas, de uma comida gostosa, saborosa. E nunca se esquecer de comer conectado com o corpo, com sinais de fome e saciedade, né? Para que não aconteça exageros com frequência e que isso possa prejudicar se você está no processo de emagrecimento ou se você está em busca de uma vida mais saudável. Então, sempre tá observando e conhecendo os sinais do seu corpo. Deixa eu ver aqui. Para quem trabalha fora, né? As marmitinhas são muito interessantes. Preparar a marmitinha e levar e comer no trabalho, pode levar uma saladinha, Andressa, mas a salada fica ruim. Dá para fazer saladinha de pote, você separa um potinho, às vezes de vidro ou de plástico, você tempera no fundo limão, sal, coloca azeite, e se gosta de orégano, coloca também, e a saladinha por cima. Quando você for comer, né, lá no seu serviço, você vai só dar uma sacolejada nesse pote, que aquele tempero ele vai entremear em toda a salada e você vai ter uma salada ali sim, gostosa, fresca. E você não vai estar deixando de dar para o seu corpo os nutrientes que ele precisa. Deixa eu ver aqui, outra dica que eu queria trazer para vocês é como montar o seu cardápio semanal. Então assim, primeiro você observe, né, ali veja, defina ali quantas pessoas que vão se alimentar.
Se você quer, né, vai ser fruta para todo mundo, então tem que comprar uma quantidade que vai dar certo para todo mundo, né, para comer ali e para estar incluindo na rotina alimentar. Avalie o seu tempo disponível de cozinhar, porque às vezes você compra alguns alimentos, por exemplo, compra uma abóbora cabotiá com casca e fica lá na geladeira uma semana. Por que tá ali, né? Porque você tá sem tempo ou tá demandando o seu período de almoço é muito curto e você não tá tendo tempo de picar essa abóbora. Então, perceba qual o período do seu dia você pode tirar para pré-preparar esses alimentos, deixar já picado. Para não ter desculpa, eu posso estar cansada do jeito que for. Chegou com as verduras aqui do sacolão, meu marido compra, ele vem, ele que faz o sacolão. Isso aqui já tá em casa, hoje uma fase que tá dando certo, estabelecida. Ele fica fazendo a janta, fazendo alguma coisa aqui e ele vai fazer esse sacolão com a Thaís. E ele chega, já coloca tudo em cima da mesa e aí, cansada ou não, eu tenho a minha meta, eu quero guardar, eu guardo tudo e aí eu já organizo o que eu vou deixar para picar no outro dia, no horário que eu estabelecer. Então já deixo, se for uma batata que eu vou deixar picada, a abóbora cabotiá já vou deixar picada, organizada, que aí o cozinhar fica muito mais leve, muito mais tranquilo. Mas para que isso aconteça, precisa acontecer. Para que isso aconteça, foi bom, né, gente? Mas para que seja possível isso, para que seja viável, precisa existir um planejamento e depois desse planejamento, ação. Partir para a ação. E para incluir, né, novos comportamentos em relação a esse planejamento, comece a perceber o que fica fácil para você, que você pode repetir toda semana, todos os dias. Estabeleça um horário para picar os seus legumes, as suas verduras, um horário, um período ali para você cozinhar e cozinhar numa quantidade maior, se isso faz sentido para você. E eu falo que é interessante para a autoestima. Você tá balizando essas vitórias, balizando a realização dessas pequenas metas. Nossa, minha semana foi bacana, porque eu consegui comer verduras e legumes no almoço e na janta, né? Ou no jantar eu fiz um sanduíche, mas priorizando colocar ali algum legume, alguma verdura, né? Folha, tomate, cenoura, para que ficasse mais nutritivo, fazendo boas combinações. E isso eu falo que é o quê, minha gente? Responsabilidade. Então você pode ganhar autonomia, liberdade, prazer e responsabilidade com as suas ações, né? Com a sua alimentação. E com isso, né, colocando esses pequenos planos, executando, balizando essas vitórias, você vai perceber que ao longo do tempo você vai estar comendo melhor, mais saudável, né? Já vai estar querendo evoluir, fazer coisas diferentes. E com isso, né, o peso vai chegar, se você está no processo de emagrecimento, isso vai te auxiliar, vai te ajudar. E se você já tem um peso ideal e está com o objetivo de ter, né, uma vida mais saudável, é isso. É esse planejamento, é essas pequenas ações e balizando essas vitórias que você vai sim ter uma vida plena, você vai sim viver em paz com todos os alimentos. Alguém tem alguma pergunta? Todo esse processo ele é trabalhado dentro do método RIR, tá? Que é reprogramação mental, inteligência emocional e reconexão com os sinais do corpo. Porque a gente sabe o que precisa fazer, o que tem que fazer, mas quando a gente não tem, às vezes, um profissional que vai te dar as ferramentas certas, né, ali te guiar, e para você se auto-aplicar, nada acontece. Você não vai ter os resultados que você está procurando. Então, dentro do método RIR, eu ensino as minhas alunas a reconectar com os sinais do corpo, a se tornar especialistas do próprio corpo. Então, eu pego na mão, literalmente, e guio para que elas construam essa relação, né, de despedir das dietas restritivas
e sim se tornar protagonista da sua alimentação, das suas escolhas e assim colher resultados, né, de muita plenitude, de muita saúde e de uma relação de paz com todos os alimentos.